dar início nessa noite, né, às conferências sobre a sexualidade aqui em Brasília. Hoje pela manhã chegamos de São Luís. Está aqui conosco o nosso irmão Jordan Yoshimine, que é um dos preletores dessa noite. Está aqui também a nossa irmã Dani, que também será preletora dessa noite. E amanhã nós continuaremos essa conferência. Foi um tempo muito bom, muito abençoado aí em São Luís, na Assembleia de Deus. Muitas pessoas impactadas pelo que ouviram. Nós somos muito gratos a Deus, até pela disposição de Jordan, a nossa gratidão pela presença dele. Também está aqui o Fred German, o americano mais brasileiro que eu conheço na minha vida. Há 2 semanas atrás, o pastor Steve Gallagher, que é o presidente do Ministério Pure Life, do qual os irmãos são membros, esteve conosco aqui no Brasil e estivemos acertando e oficializando a vinda do Ministério Pure Life para o Brasil a partir do próximo ano. Então, esse ministério, a partir de junho do ano que vem, será uma realidade. Será executado em Cuiabá, através de uma parceria da CEBI com a Igreja Presbiteriana de Cuiabá e com o Pure Life Ministries. E Fred é o missionário que está sendo enviado de Pure Life para a implantação desse ministério no Brasil. Então, nós somos muito gratos a Deus pelo que Deus está fazendo. Hoje também está conosco aqui o pastor Marquinho, no intervalo ele vai ficar tocando com o Caleb, aqui você conheceu o trabalho que esses homens desenvolvem. O pastor Marquinhos é responsável por um trabalho com crianças carentes na área de música e com alguns projetos missionários também. Então ele tem sustentado esse ministério através dos CDs que ele gravou, Ele é um músico profissional mesmo, um cara muito bom. O Caleb está aí na ponta com ele, vocês vão poder ouvir durante o intervalo. Você também pode fazer uma oferta missionária para esse trabalho que ele desenvolve, aí leva essa canetinha aqui como lembrança, ou também pode adquirir o pendrive com quantos CDs aqui? 50. Tem 50 músicas. 50 músicas aqui no sax, coisa bacana mesmo. Eu digo pessoal que é bacana porque assim eu ouço no meu carro, ok? Então você pega esse trânsito doido de Brasília, eu ponho lá e vou ouvindo, vou deixando Deus falar através da música, é uma benção, tá? Então o pastor Marquinhos depois vai tocar aí também. Vamos ficar em pé? Vamos dar início? Queremos ganhar esse tempo mesmo para ouvir aquilo que Deus tem para nós nessa noite, amém? Senhor, nossa profunda gratidão a Ti por essa noite, porque o Senhor tem trazido a esse lugar aqueles que o Senhor quer revelar algo especial do Teu amor. Nós pedimos a Deus que, por Cristo Jesus, o Senhor nos visite bondosamente, falando aos corações, comunicando o poder da Tua palavra e usando neste momento a vida do nosso irmão Jordan, que ele seja muito usado por Ti, como foi ali em São Luís, e que a graça do Senhor, o poder do Teu Espírito se manifeste neste lugar, honrando a Ti mesmo, glorificando o Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Nós podemos sentar-se. Queremos agradecer já de antemão a Igreja Batista Permanecer, aqui representada pelo Milton, Essa igreja que acolheu o projeto. Essa conferência, ela só pôde ser gratuita porque algumas igrejas toparam o desafio, de bancar aí esse projeto. A Igreja Assembleia de Deus de São Luís, a Igreja Batista Permanecer, Igreja Presbiteriana do Núcleo Bandeirantes e, no final de semana, Igreja Presbiteriana Central de Cuiabá. Então a gente está indo para lá na sexta-feira. Ok, eu quero convidar Jordan. Vem cá, Jordan. Please, come here, Jordan. Yeah. E Victor será o tradutor do Jordan. Tem sido o tradutor, Foi o tradutor do Gallagher. Nesse final de semana, o tradutor lá do Jordan em São Luís. Há 35 anos atrás, irmãos, Deus
começou um ministério internacional que é o Pure Life Ministries. Esse ministério foi levantado através da vida de pastor Steve Gallagher, que foi um homem que viveu o submundo da escravidão sexual. A vida do pastor Steve Gallagher, de onde Deus o tirou, está relatado no livro ali atrás chamado Das Profundezas do Pecado Sexual. Deus tirou esse homem do mais profundo abismo da vida sexual, da maior escravidão que você possa ter ideia. Eu li esse livro dele e é muito impactante. E Deus o tirou desse mundo para salvar outros que estavam vivendo no submundo da escravidão sexual. É por isso que esse ministério, ele é hoje o mais importante ministério no aconselhamento bíblico mundial. Ele é a referência no mundo para conselheiros bíblicos de como ajudar homens que estão vivendo uma vida de escravidão sexual. E ao longo desses 35 anos, Deus tem libertado, salvado pessoas que vivem profundas experiências de escravidão. Alguns desses homens se tornam líderes dentro desse ministério, trabalham no ministério. Não há nenhum membro daquele ministério que não tenha vindo de um submundo do pecado sexual. Jordan Yoshimine irá nessa noite compartilhar com vocês o testemunho da vida dele. O testemunho, pessoal. Amanhã ele irá falar sobre a questão do homossexualismo. Hoje Jordan é o terceiro líder na hierarquia espiritual de Pure Life. É um dos homens mais importantes dessa instituição, junto com o pastor Steve Gallagher. E para nós é uma alegria receber Jordan para nos ministrar a palavra de Deus através do seu testemunho e a palavra amanhã sobre a questão do homossexualismo. Então, Jordan. Thank you very much. Thank you, God bless you. Thank you. Okay. Nós vamos orar pelo Jordan. Vamos ficar em pé e pedir a Deus que o use poderosamente. Ó Deus de amor, de misericórdia, agora entregamos a palavra ao nosso irmão Jordan, para que o Senhor fale conosco, fale aos nossos corações. Edifica-nos, traz libertação, traz graça aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Amém. Good evening. Boa noite. My name is Jordan Yoshimine. Meu nome é Jordan Yoshimine. And I'm the Assistant Director of Counseling for Pure Life Ministries, as Pastor Eric Tone said. E eu sou dos responsáveis por dirigir o Pure Life Ministry, assim como o pastor Ayrton disse. I have been at Pure Life Ministries as a worker for almost 10 years. E eu tenho estado no Pure Life Ministry como membro da equipe há 10 anos. I want to give you and share my testimony of how I came out of homosexuality. E eu gostaria esta noite de dar o meu testemunho de como eu saí desse tipo de vida homossexual. But first, I have to kind of lay a foundation in my background. Primeiramente, eu tenho que dar um repasse sobre como foram os meus primeiros anos. I'm of Japanese descent. Eu sou um descendente de japonês. Pretty obvious. Bem óbvio, claro. Around the early 1900s. E por volta dos anos 80, when many Japanese were immigrating to Sao Paulo, quando muitos japoneses estavam imigrando para São Paulo, my grandparents were immigrating to the west coast of the United States. Os meus pais estavam imigrando para a costa oeste dos Estados Unidos. My mother's father, my grandfather, a mãe do meu pai, a minha avó, came over around 1905. 1905. E minha avó chegou naquela região por volta de 1905. And there were missionaries in California. E haviam alguns missionários na Califórnia. And my grandfather became a Christian. E o meu avô se tornou cristão. Shortly after that, e pouco tempo depois disso, he became a pastor. Ele se tornou um pastor.
Then World War II broke out. Mas então a Segunda Guerra Mundial foi instalada. And the Japanese bombed Pearl Harbor, Hawaii. E os japoneses atingiram a ilha de Pearl Harbor, no Havaí, a região do Havaí. And all the Japanese living in America on the west coast of the United States E todos os japoneses que viviam na costa oeste dos Estados Unidos were forced into concentration camps. foram forçados a irem a campos de concentração. So my grandparents Então os meus avós and my parents e os meus pais were forced into these camps. foram forçados a irem a estes campos. My grandparents lost their businesses, Os meus avós perderam o seu negócio, their houses, a casa deles any property that they had. e qualquer propriedade que eles tinham. But God is good. Mas Deus é bom. My father Meu pai became a Christian in the concentration camps. tornou-se um cristão no campo de concentração. Shortly after the war, E um pouco tempo depois da guerra, he met my mom, ele conheceu a minha mãe and they got married e se casaram. and went into full-time ministry. He became a pastor. E ele se tornou um pastor de tempo integral. So you can see I have a long history of Christianity in my family. E vocês podem observar que a minha família tem uma tradição histórica de cristianismo. My grandfather was a pastor. Meu avô era um pastor. My father was a pastor. Meu pai foi um I have two pastor. uncles that are pastors. Tenho dois tios que são pastores. I grew up in a Christian environment surrounded by people who love Jesus. E eu cresci em um ambiente cristão cercado de pessoas que amavam a Jesus. But growing up in a Christian home, Mas crescer em um lar cristão, showing up at church every week, frequentar a igreja todos os dias, did not make me a Christian. não fez de mim um cristão. In fact, Romans 3:23 says this: De fato, Romanos 3:23 diz o seguinte: For all have sinned and fall short of the glory of God. pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. So despite my Christian upbringing, Então, apesar da minha criação cristã, I was born a sinner. eu nasci um pecador. Growing up in a Christian family Crescer em uma família cristã did not make me a Christian. não me tornou um cristão. So I'm talking to you today, Então, eu estou falando a vocês hoje, just because you show up in church every Sunday, só porque vocês frequentam a igreja todo domingo, just because you tithe your 10% give offering, e só porque você dá o dízimo, just because your parents are Christian, e só porque os seus pais são cristãos, does not make you a Christian. não faz de você um cristão. At a very early age, at the age of 2, Eu, em uma idade bem prematura, mais ou menos aos 2 anos, I was molested by a member of our church. eu fui molestado por um membro da nossa igreja. And for 2 years, E por 2 anos, he molested me. ele me molestou. And that was my introduction to homosexuality. E essa foi a minha iniciação na vida homossexual. And from that point forward, E daquele ponto em diante, I had a strong sexual attraction to men. eu tive uma forte atração quanto à questão dos homens. But I grew up in the 1960s, Mas eu cresci na década de 60, and at that time, homosexuality was not acceptable. e naquele tempo a homossexualidade não era aceita. So not only could I not talk about the molestation, Então eu não só não deveria falar do abuso que eu sofri, I couldn't talk to anyone about that. eu não poderia falar com ninguém a respeito daquilo. Who would have believed me? Quem creria em mim? The person who molested me was an elder in the church. A pessoa que tinha me abusado era um pastor na minha igreja, um presbítero. But I also couldn't talk to anyone about how I felt inside about being attracted to men. Mas eu também não podia falar com ninguém a respeito dos sentimentos que eu tinha dentro de mim. So when I was very young, Então, quando eu era muito jovem, I learned to put on an appearance, eu aprendi a vestir uma máscara, pôr uma máscara. to be one way on the outside Ser algo exteriormente and something completely different on the inside. e algo completamente diferente interiormente.
I did all the Christian things. Eu fiz tudo aquilo que diz respeito à vida cristã. I prayed the sinner's prayer at age 8. 8. E eu, aos 8 anos, fiz a oração do pecador. I got baptized when I was 12. Aos 12 anos fui batizado. I knew I just was the perfect Christian. Eu era cristão exemplar. The perfect pastor's son. O filho perfeito de pastor. However, on the inside, contudo, interiormente, I had a growing desire to feed my flesh. Eu tinha desejo crescente por alimentar a minha carne. I would collect magazines. Eu costumava colecionar revistas. Watch any TV show. E assistir a qualquer programa televisivo that featured men. Que apresentavam homens. So at an early age, I became a Pharisee. 18? At an early age. Então, já numa idade bem recente, eu me tornei um fariseu. Keeping the outside of the cup clean. Mantendo o exterior do copo limpo. While in the inside being full of dead man's bones. Enquanto interiormente eu estava cheio de rapinas, de imundície. Matthew 23. Mateus 23. Verses 25 through 27. Dos versículos 25 a 27. Says this. Diz o seguinte. You can just read it. Translate. Ok. Ai de vocês, escribas e fariseus, hipócritas, porque vocês limpam o exterior do copo e do prato, mas por dentro vocês estão cheios de impurezas e de egoísmo. Fariseus cegos, primeiro vocês devem limpar o interior do copo e do prato, para que o exterior também esteja limpo. Ai de vós, fariseus, ai de vocês, fariseus, escribas, hipócritas, porque vocês são como as tumbas perfeitamente limpas exteriormente, que de fato aparentam serem belas por fora, mas que por dentro estão cheias de restos mortais de pessoas e toda sorte de impureza. So, during my teen years, durante a minha adolescência, I discovered masturbation. Eu descobri a masturbação. I still maintained a very religious exterior. Mas eu ainda mantinha um exterior muito religioso. I was an excellent student. Eu era um bom estudante. But on the inside, mas por dentro, I was growing more and more infatuated with the idea. Eu estava cada vez mais atraído ou seduzido pela ideia of acting out my fantasies with men. De pôr em prática as minhas fantasias com homens. Still in the 1970s, e ainda da década de 70, being gay was not accepted at all. Ser gay não era aceito. So that further isolated me. E isso me isolou ainda mais. And drove me deeper into a fantasy world. E me levou mais ainda para dentro do meu mundo de fantasias. There was a tremendous building up of lust in my heart. Havia uma lascívia crescente dentro do meu coração. But I felt I couldn't act on these feelings. Mas eu senti que não poderia exteriormente colocar em prática esse sentimento. Because I didn't want to be rejected by my friends and family. Porque eu não queria ser rejeitado pelos meus amigos e pela minha família. I started becoming very angry and bitter. Eu comecei a me tornar uma pessoa muito amargurada e irada. I had to blame someone for the way I was. E eu tinha que culpar alguém pela forma como eu era. So the primary target of my anger and bitterness. Então o primeiro alvo da minha ira e da minha amargura were my parents. Foram os meus pais. I blame my parents for the way I turned out. Eu culpei os meus pais pela forma que eu me tornei. I was also angry at God. E eu também estava irado contra Deus. Why would he make me the way I was? Porque ele tinha me feito da forma como eu era. When no one else seemed to be struggling with the same addiction or the same problems. Quando ninguém mais parecia estar lidando com o mesmo vício, com os mesmos problemas. But by all outward appearances, if you looked at me, mas exteriormente, na aparência, se você olhasse para mim, I was happy, eu estava feliz, intelligent, eu era inteligente, a godly young man. Um jovem homem piedoso. I paid very, very careful attention to my appearance. E eu tinha um cuidado imenso em manter a minha aparência. But on the inside, I was bitter. Mas por dentro eu estava amargurado, lonely, solitário and very depressed.
e muito deprimido. And at the age of 16, I started drinking very heavily. E aos meus 16 anos comecei a consumir muita bebida alcoólica. Then I went to the university, E então eu fui à universidade. and I felt like I was free. E eu me senti como se tivesse mais liberdade. Free to go headlong and feed my sexual desires. Livre para ir em direção ao meu pecado, alimentar o meu pecado. But in the 80s, Mas aos anos 80, homosexuality still was not acceptable. a homossexualidade ainda não era aceitável. So I was still in the closet, so to speak. Eu ainda estava dentro do armário, assim por dizer. So I would meet men in parks, Então eu me encontrava com homens nos parques, alleys, nos cantos das ruas, né? and places where it was known that there would be men. E outros locais conhecidos por agruparem homens assim. I continued drinking. Eu continuei a beber. In fact, I had to drink more and more De fato, cada dia mais eu tinha que aumentar esse consumo to drown out para desviar any conviction that the Lord was trying to put into my heart. qualquer tipo de convicção que o Senhor estava tentando pôr no meu coração. Now remember, no one knew my struggle, E lembrem-se que ninguém sabia das minhas lutas. and I continued to live a double life. E eu ainda estava vivendo uma vida dupla. I was a Sunday school teacher, Eu era um professor de escola dominical, a church camp leader. líder do campus da igreja, I even went on a mission. e eu também fazia missões. I was very active on my university campus Eu era muito ativo no campus da minha universidade, to continue having a good appearance. a fim de continuar com essa aparência. I had a very serious girlfriend Eu tive uma namorada que era muito séria, who became my fiancée. que acabou se tornando a minha noiva. After college, I got a great job at Disneyland, E depois da universidade eu consegui um bom trabalho na Disneylândia and everything looked great. e tudo parecia muito bem. But God Mas Deus was not going to let me continue living like I was. não permitiria que eu continuasse a viver da forma como eu estava vivendo. And He tried to wake me up. Ele tentou me despertar. Over a 5-year period, Por um período de 5 anos, I was arrested twice for soliciting a male prostitute. eu fui quase preso 2 vezes por solicitar os serviços de um garoto propaganda. My fiancé and I broke up. Eu e minha noiva nos separamos. My parents became aware of my sin Meus pais descobriram meu pecado when I got arrested. quando eu fui preso. They had to pick me up at the jail. Eles tiveram que me tirar da cadeia. I lost my job at Disneyland. Eu perdi o meu emprego na Disneylândia. My world was falling apart. Todo o meu mundo estava caindo aos pedaços. At that point, I contemplated suicide. E naquela ocasião eu já estava pensando em cometer suicídio. I even went to a Christian psychologist, Eu cheguei a ir a psicólogos cristãos, but that didn't help. mas aquilo não ajudou. I could no longer live the double life. Eu não conseguia mais viver a vida dupla. At that point, I had to choose Naquele ponto eu tinha que escolher my sin meu pecado or God. ou Deus. At the age of 26, E aos meus 26 anos I chose my sin, eu escolhi meu pecado and I left the church. e eu deixei a igreja. I separated myself from my parents, Eu me separei dos meus pais, my church, da minha igreja, my friends, dos meus my amigos, family, da minha família. and entered into a 20-year love affair. 20-year love affair. E me engajei num relacionamento de 20 anos With myself, comigo mesmo, men, com homens and the world. e com o mundo. Because I no longer had to pretend anymore, Já que eu não tinha que fingir mais, I went very deep into my sin. eu realmente me afundei no meu pecado. I was regularly having sex with men, Eu tinha regularmente relações com homens, about probably 95%, mais ou menos uns 95% 95% were married. estavam casados. I conservatively estimate over a period of 30 years,
Eu, de forma bem rígida, conservadora, estimo que durante esses 30 anos that I had over 3,000 sexual encounters. que eu tive aproximadamente 3.000 encontros sexuais com homens. And yet at the same time, E ainda assim, ao mesmo I tempo, was not happy. eu não estava feliz. So I did everything to find just a moment of happiness. Então eu fiz tudo o que pude para encontrar pelo menos um momento de So I felicidade. poured myself into my job. Então eu me dediquei ao meu trabalho. I was very, very successful. E eu, de fato, estava fazendo muito sucesso. I had a job where my salary was Eu tinha um emprego cujo salário era over 100,000 a year, 100,000 mais ou menos uns $1.000. Perdão? 100 mil, perdão, por ano. I also started drinking more. E eu comecei a beber mais. I would go out 6 nights a week, E eu costumava sair 6 vezes por semana. and I regularly got drunk. E eu, com frequência, ficava embriagado. I estimate over 30 years Eu estimo que nesses 30 anos that I spent over $100,000 or 400,000 real on alcohol. que eu gastei mais ou menos 1.000 ou 4.000 reais. Perdão, tenho um problema com números. At this time, it was the 1990s, E naquele momento já era os anos de 1990 and homosexuality was becoming widely accepted. e a homossexualidade já estava se tornando amplamente aceita. It was very in the United States. E nos Estados Unidos The culture started changing. a cultura começou a mudar. All over TV, you were starting to see gay characters E nos programas televisivos você já começava a ver personagens gays. in a very favorable light. Favorable light, very. Sim, uma forma que eles apresentavam as pessoas uma vida feliz, uma vida favorável. So at that point, Então naquele ponto I started accepting who I thought I was, eu comecei a aceitar quem eu pensava que era, who I felt like I was. quem eu sentia que era. And remember, the key word here is how I felt like I was. E lembre-se que a palavra-chave aqui era como eu me senti, como eu senti, quem eu senti que eu era. Most gay people A maioria dos gays think they were born that way, pensam que nasceram dessa forma, but I'm telling you today, mas eu digo a vocês hoje, it's just how they feel. é apenas um sentimento, apenas como eles se sentem. Here's what they'll say. Eis o que eles dizem. As long as I can remember, Até onde eu consigo me lembrar, I have felt gay, eu me senti gay, so I must have been born that way. então eu talvez nasci dessa forma. That's a lie from the devil. E isso é uma mentira vinda do demônio. But anyways, Mas de qualquer forma, in the 1990s, I just gave myself completely over to the homosexual spirit. e nos anos 90 eu simplesmente me entreguei ao espírito do homossexualismo. In fact, my mannerisms started to change. De fato, a forma como eu movia o meu corpo, o meu maneirismo começou a mudar. I was more like, Eu era mais desse jeito aí. right? Não vou interpretar isso. Most of my friends were gay, A maioria dos meus amigos eram gays, so it was just natural for me to take up a lot of their mannerisms. então era natural eu adquirir vários dos trejeitos deles. I did anything to make myself feel better. E eu fiz tudo o que pude para me sentir mais feliz. And so I made a very big mistake. Então eu cometi um grande erro. I had sex with someone who worked for me. Eu tive sexo com alguém que trabalhava para mim. And all of a sudden my job E do dia para a noite, meu emprego and all that money e todo o dinheiro was gone. tinham ido, desapareceram. My world began spinning out of control. E o meu mundo começou a girar, fora de controle. Because I was making so much money, E visto que eu estava ganhando muito dinheiro, I went into massive credit card debt. eu entrei numa dívida de cartão de crédito muito grande. And all of a sudden I couldn't pay those debts.
E de repente eu não conseguia mais pagar aquela dívida. I had to move out of the apartment that I was living Tive que me mudar do apartamento que eu estava and vivendo move in with a friend. e me mudar para um local onde meu amigo estava vivendo. So the Lord was trying to get my attention, Então o Senhor estava tentando me chamar a atenção. and yet, once again, E novamente I decided to pursue what I wanted. eu decidi perseguir ou correr atrás daquilo que eu queria. So I created my own business Então eu criei o meu próprio negócio, where I could set my own hours, no qual eu pude estabelecer minha própria rotina. and so I would work between work, jobs at work. Então eu tinha For instance, I would work in the morning, assim, então minha agenda era o seguinte: eu trabalhava de manhã, take a 2-hour lunch break, tomava 2 horas para o almoço, período de almoço, have sex, então tinha sexo, and then work again in the afternoon, então passava o período da tarde trabalhando and then go out and have sex again. e depois iria ter relações sexuais de novo. I had no direction in my life at that point. Eu não tinha mais direcionamento na minha vida naquele momento, No purpose, nenhum propósito, no hope, nenhuma esperança, and I felt lost. e eu me sentia perdido. And at that point I attempted suicide. E naquele momento eu tentei suicídio. In 2005, Em 2005, my cousin invited me to church. o meu primo me convidou para a igreja. And surprisingly, I said yes. E surpreendentemente eu disse sim. And all of a sudden, I started attending church again. E de repente eu comecei a frequentar a igreja de novo. But really, nothing had really changed. Mas de fato nada havia mudado em mim. I told people at my church, Eu disse às pessoas da minha igreja, actually, this is the same church that I left before. e de fato essa é a igreja que eu tinha deixado há alguns anos. They were very happy to see me back at church. Eles estavam muito contentes por me ver de volta à igreja. I was very open about my sexual problems. E eu estava muito aberto com relação aos meus problemas sexuais. But I told them I had it under control. Mas eu disse a eles que eu tinha tudo sob controle. That was a lie. Mas aquilo foi uma mentira. Although I wasn't as active as before, Embora não estivesse tão ativo quanto antes, I still had a very, very strong desire to have sex with men. eu ainda tinha um desejo muito forte de ter relacionamentos sexuais com homens. But I was able to white knuckle it, kind of hold up, not do it for a couple of years. Mas eu tinha a capacidade de segurar isso por um tempo, passar algumas semanas sem entrar nessa prática. If you remember what I said at the beginning Se vocês se lembram o que eu disse no início, about being a Pharisee, com relação ao ser fariseu, it was very easy for me to step back into doing that. foi muito fácil para mim voltar a figurar esse personagem do fariseu. In 2006, I became very active in my church. Em 2006 eu me tornei uma pessoa muito ativa na igreja. In 2007, my pastor asked me to come on staff at church. Em 2007 o pastor me pediu para que eu entrasse na equipe da igreja. And for the next 3 years, E nos próximos 3 anos I again played the Pharisee. eu novamente interpretava o fariseu. I was clean on the outside, Eu estava limpo exteriormente, but on the inside still full of filth mas interiormente eu estava ainda cheio de impurezas and lust e lascívia, and wanting to fill my selfish desires. e disposto a satisfazer os meus desejos egoístas. I was involved in the college group, university group, young adults, Eu estava envolvido nos programas da faculdade, da universidade, the teens. com o grupo de jovens. In fact, I was going to go to seminary to become a pastor, De fato, eu estava indo ao seminário para me tornar um pastor. and I began preaching on Sundays. E eu comecei a pregar nos domingos. In 2009, Em 2009, I couldn't resist anymore, eu não consegui resistir and I mais. started having sex with men again. E eu comecei a ter relacionamentos sexuais com homens novamente. There would be times Havia momentos where I would preach, em que eu pregava and 2 hours later, e 2 horas I depois was in bed with a man. eu estava envolvido com homens. Finally, in 2010,
Finalmente, em 2010, my sin got exposed, o meu pecado foi exposto and I was released from the church. e eu fui expulso da igreja. They assigned some people at our church. They assigned people at our church. There were two couples at work that were assigned to work with me, to help me. Assim, e haviam duas pessoas responsáveis por cuidar de mim na igreja, But my sin got worse. mas o meu pecado piorou. I devastated everyone in my life once again. Eu devastei todas as pessoas que estavam na minha vida novamente. My church was devastated. Minha igreja estava devastada. My parents were devastated. Os meus pais estavam My devastados. friends were Os devastated. meus amigos também devastados. I hit rock bottom. Eu cheguei no fundo do poço. I was told by those closest to me that I needed help. E as pessoas que estavam próximas a mim disseram que eu precisava de ajuda. So I found Pure Life Ministries Então eu encontrei o Ministério Pure Life on a website em um website by accident. por acidente. It really wasn't an accident. De fato, não foi um The Lord acidente. really wanted me to be there. O Senhor realmente quis que eu estivesse lá. And I arrived at their residential program E eu cheguei no programa residencial deles in 2010. em 2010. I thought I had a little sexual problem, Eu pensei que tinha apenas um probleminha sexual, but sexual sin mas o pecado sexual is only the tip of the iceberg. era apenas a ponta do iceberg. There's all the root causes of sexual sin As causas raízes do pecado sexual were something that I needed to address. eram coisas que eu precisava abordar. And tonight, E hoje à noite, you might be in sin yourself. você talvez esteja em pecado. It may not be sexual sin. E talvez não seja um pecado sexual. You might have trouble in your marriage. Você talvez esteja passando por problemas You no might have casamento. trouble at work. Você talvez esteja passando por problemas no trabalho. You might have an eating disorder. Você talvez tenha problemas alimentares. You might be just trapped and enslaved to some sort of sin. Você talvez esteja preso e escravizado por algum tipo de pecado. And there's 4 or 5 points that I'm going to go over that help me. 4 or 5 points. 4 or 5 points. 4 or 5. E há aqui 4 ou 5 pontos que eu gostaria de abordar com vocês That help me, e que me ajudaram bastante that may help you tonight. e que talvez ajudem vocês essa noite. The first thing that I learned at Pure Life, A primeira coisa que aprendi no Pure Life that you have to take responsibility for your sin. é que você tem que assumir responsabilidade pelos seus pecados. I couldn't blame my parents. Eu não poderia ter culpado os meus I pais. couldn't blame the man who molested me. Não poderia ter culpado a pessoa que me molestou. You can't blame your wife. Você não pode culpar sua esposa. You can't blame your husband. Você não pode culpar seu marido. You can't blame your parents. Você não pode culpar seus You pais. can't blame your parents at work. Você não pode o seu chefe no trabalho. We have to take responsibilities for our actions. Nós temos que assumir responsabilidades pelas nossas ações. It was my sin, Era o meu pecado, my choices. minhas escolhas. Once I did that, once the Lord had showed me that, E uma vez que eu fiz isso, uma vez que o Senhor me mostrou, the Lord opened the door o Senhor abriu as portas para mim, for me to see many other things. para que eu visse muitas outras coisas. In one of my counseling sessions, E uma das sessões de aconselhamento que tive, my counselor asked me this. o meu conselheiro bíblico me perguntou o seguinte. He asked, what was my biggest idol? Ele me perguntou qual é o seu maior ídolo. And I couldn't think of anything. E eu não conseguia de fato pensar em nada. I thought maybe my truck, my Toyota truck. Talvez o meu Toyota, né, minha caminhonete da Toyota. Maybe it was the San Francisco 49ers football team. Talvez fosse o meu time de futebol americano favorito. I couldn't think of anything. Eu não conseguia pensar de fato em nada. And then I left the office E eu deixei o escritório and a light bulb went off over my head. e acendeu-se uma luz. I realized what my biggest idol was. Eu descobri qual era o meu maior ídolo. It was me. Era eu mesmo. I was my own biggest idol. Eu era o meu maior ídolo. I loved myself.
eu me amava. I loved myself and doing what I wanted over anything else. Eu amava fazer aquilo que eu desejava acima de qualquer outra coisa. I didn't care about the consequences. Eu não ligava para as consequências. I didn't care about who I hurt. Eu não ligava para as pessoas que eu machuquei. I mean, think about it. Pense nisso por um minuto. I had sex with most of the men I had sex with A maioria dos homens que eu tive sexo were married. estavam casados. So I was in adultery. Então eu estava cometendo adultério. How many marriages did I ruin? Quantos casamentos eu arruinei? That's how much in love with myself I was. E esse era o quadro da força da paixão que eu sentia por mim mesmo. In fact, in Exodus De fato, em Êxodo, no livro de Êxodo, chapter 20, capítulo 20, verse 3, versículo 3, it says this: diz o seguinte: Thou shalt not have any other gods before you. Não terás nenhum outro Deus perante mim. And I broke that command E eu quebrei esse mandamento and put myself e coloquei a mim mesmo on the throne above God. no trono acima de Deus. But some of you Mas alguns de vocês might have idols in your life tonight. talvez tenham ídolos na vida de vocês. It could be your job, Talvez seja o trabalho, your marriage, talvez o your casamento, boyfriend, talvez o namorado, your girlfriend, talvez a namorada, TV, talvez a televisão, soccer, football, talvez o futebol, anything that you play. Facebook, talvez o Facebook, any kind of social media, ou qualquer espécie de rede social, anything that takes the place of the Lord. qualquer coisa que tome o lugar devido de Deus. I'm going to ask you this question: Eu vou perguntar a vocês a seguinte pergunta: How much time have you spent on social media this week? quanto tempo vocês gastaram nas redes sociais essa semana? How much time have you spent reading the Word of God? E quanto tempo vocês gastaram lendo a palavra de Deus? That should tell you where your heart is. E isso vai dar uma noção a vocês onde o coração de vocês está. And that's something that I had to realize for myself, E isso foi algo que eu tive que perceber por mim mesmo, that I was my own biggest idol. que eu era o meu próprio ídolo, o meu maior ídolo. So again, taking responsibility for my sin, Então, novamente, assumir responsabilidade pelo meu pecado, recognizing idols in my life. reconhecer ídolos no meu coração. And when I recognized the idols in my life, I became crushed. E quando eu comecei a reconhecer ídolos no meu coração, eu passei por um processo de quebrantamento. I was devastated. Eu estava devastado. I saw how my sin had affected others. E eu vi como o meu pecado tinha afetado a vida de outras pessoas. And this brings me to the third point, Isso me leva ao terceiro ponto, is brokenness. que é o quebrantamento. I had to be broken over my sin. Eu tinha que estar quebrantado com respeito ao meu pecado. Matthew 5 verse 3 Mateus capítulo 5, versículo 3 says this: diz o seguinte: Blessed are the poor in spirit, bem-aventurados são os pobres de espírito, for theirs is the kingdom of God. porque deles é o reino dos céus. I had to be broken. Eu tinha que estar quebrantado. You have to be broken over your sin. Vocês têm que se sentirem quebrantados com relação ao pecado. Brokenness is part of a transformed life. E o quebrantamento é uma parte de uma vida transformada. You have to look at the life of David. Vocês, por exemplo, têm que dar uma olhada na vida de Davi. He slept with Bathsheba, someone else's wife, Ele dormiu com Batseba, a esposa de uma outra pessoa, and then had her husband murdered. e teve o seu marido assassinado. And in Psalm 51, E no Salmo 51 he says this é dito o seguinte, in response to his sin: com resposta ao pecado dele: Pois o Senhor não se delicia em sacrifícios, ou eu os daria, e as oferendas de incenso não são agradáveis a ti. Os sacrifícios que são agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, sim, o espírito quebrantado e o coração contrito. O Senhor não rejeitará. So I had to be broken over my sin. Então eu tinha que estar quebrantado com relação ao meu pecado. So taking responsibility for sin, Então assumir a responsabilidade pelo pecado,
recognizing idols in your life, reconhecer ídolos na vida, brokenness, quebrantamento and now repentance. e agora o arrependimento. You can read these two verses. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9. Diz: o Senhor não é tardio em cumprir suas promessas, como algumas pessoas são tardias em dar credibilidade. Mas Ele é longânimo com relação a nós. Ele não deseja que nenhum de nós pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Atos 3:19 diz: arrependam-se, portanto, e se convertam, porque os seus pecados para que seus pecados sejam cancelados, limpos, e para que momentos de renovo possam vir na presença do Senhor. I'm going to stop right here. This, Eu digo isto, the word, a palavra is where you need to look é para onde vocês devem olhar for answers. para buscar It's all respostas. here. Está tudo aqui. You don't have to go to men Vocês não precisam ir para homens to try to help you figure that out. para ajudarem vocês a descobrirem isso. In fact, De fato, I'm going to read a verse vou ler um versículo. in 2 Peter 2 Pedro 3. 3, capítulo 3. Pelo seu devido poder, Ele nos tem dado todas as coisas que são pertinentes à vida e à piedade, através do conhecimento dEle, que nos chamou pela sua própria glória e excelência. So this Então isto has all our answers. tem todas as respostas. You don't need to look anywhere else. Vocês não precisam buscar em outros locais. So the Word of God Então a palavra de Deus says we need to come to repentance. diz que precisamos nos arrependermos. I had to come to full repentance. I had to turn from my sin, Então eu tive que passar por um arrependimento completo. my love of men, Tive que me voltar, dar as costas ao meu pecado, ao meu amor, love of men, o meu amor com relação a outros homens, and turn e me voltar para Jesus Cristo. Repentance was one of the keys, or the key, for me coming out of homosexuality. O arrependimento foi uma das chaves, ou as chaves, para que eu me arrependesse do pecado da homossexualidade. Finalmente, came surrendering my life to the Lord. Veio a rendição total da minha vida para Deus. A lot of you here, a lot of us as Christians, A maioria de vocês, a maioria de nós, somos cristãos. here we need to be saved. E precisamos ser salvos. Jesus saves us from our sins. Jesus nos salva dos nossos pecados. But very, very few churches talk about Mas pouquíssimas igrejas falam surrendering our lives to the Lord, sobre o render as nossas vidas a Jesus. coming into complete submission Chegar a completa submissão. and into His Lordship. Lordship. Coming into His Lordship. E nos submetermos ao seu senhorio. So that's what had to happen in my life. E foi isso que tinha que acontecer na minha vida. If you remember, Se vocês se lembram, I love myself. eu me amava. I love my sin. Eu amava o meu pecado. I love men. Eu amava homens. So I had to turn that love, Então eu tive que deixar para trás aquele amor give it all to the Lord, e entregá-lo a Deus and love Him e amá-lo with all my mind, com toda a minha mente, heart, coração, soul, alma and strength. e forças. And that's what you have to do, E é isso que vocês têm que fazer. is surrender your whole life E renderem a vida de vocês to the Lord. ao Senhor. It's not just about being saved, Não é sobre apenas ser salvo, it's also about being surrendered to the Lord. mas é sobre de fato estar rendido ao Senhor. In fact, Galatians 2:20, Gálatas 2:20, again, the Word of God,
Novamente a palavra de Deus says this. diz o seguinte: porque eu tenho estado crucificado, porque eu fui crucificado com Cristo. Não é mais eu que vivo, mas Cristo que vive em mim. E a vida que vivo agora na carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. It's no longer I who live, Não sou eu mais quem vivo, but Christ who lives in me. mas é Cristo que vive em mim. A life surrendered to the Lord. Uma vida rendida ao Senhor. I can tell you today Eu posso dizer a vocês hoje that 10 years later, que 10 anos depois, I have not had sex with one man. nunca mais tive nenhuma experiência com homens, Not one. nem sequer uma. That doesn't mean I don't struggle. Isso não significa que eu não tenha lutas. Colossians 3, Colossenses 3, 1 through 17, do 1 ao 17, talks about putting off, fala sobre like o despir, despojar, the perdão, old man o velho homem and putting on the new man. e revestir-se do novo homem. So that's what my life has looked like E é mais ou menos assim que a minha vida tem se parecido the last 10 years. nos últimos 10 anos. In 2 Corinthians 5:17, Em 2 Coríntios 5:17, it talks about being a new creation. fala sobre viver uma vida como nova criatura. The old has passed away. As coisas velhas já se foram Behold, the new has come. e eis que se fizeram as coisas novas. And today I'm a new creation in Christ. E hoje eu sou uma nova criatura em Cristo. Thank you very much. Muito obrigado.